Boa noite, gente. Quem está entrando, sejam muito bem-vindos. A live de hoje vai ser sobre Tantra e felicidade. Eu vou fazer a live sozinha. Vou esperar entrar mais algumas pessoas. Boa noite. Olá, tudo bem? Eu não costumo fazer a live desse meu perfil. Eu tô fazendo excepcionalmente dessa vez. Oi, Laura, tudo bem? Eu não costumo fazer a live desse perfil. Oi, Rose. Que saudade, menina. E aí, o meu outro perfil, da Sandra Nack, meu perfil pessoal, ele foi bloqueado e eu tô pagando uma peninha aí até o dia 4/7 deles, do meu perfil bloqueado. Então, eu só vou conseguir fazer a live por aqui mesmo. Depois eu vou deixar gravado e vou colocar alguns trechos dela. Tudo bem com você? Tô morrendo de saudade de você. Gente, a gente vai fazer uma live hoje sobre Tantra e felicidade e eu deixei durante uma semana disponível para as pessoas me fazerem perguntas, compartilharem alguma coisa a respeito do que a pessoa entendia como suprema felicidade. Oi, Cris! Tô com saudade de todos vocês, viu? Ai, o que vocês entenderiam por suprema realidade? O que seria suprema realidade para vocês? E veio, como já era de se esperar, muitas aquelas respostas que a gente tem a respeito do bem-estar da nossa família, da questão que a gente está vivenciando agora. Eu não vou citar todas essas respostas que vieram, mas eu vou fazer um apanhado geral. Vieram sobre a reunião da família, de que está todo mundo com saúde, isso daí seria a suprema felicidade, poder abraçar a Durga e a Cris. Veio muito de reflexo daquilo que nós estamos vivenciando, mas também veio de questões que vocês. Mil e uma questões que vocês nem podem imaginar. Tipo, a suprema felicidade seria eu conseguir fazer minha lipo. E vieram também muitas coisas, alguns depoimentos, que eu vou fazer alguns links que eu achei bem interessante. É um depoimento que uma pessoa, que é uma interagente minha, ela mandou para eu colocar no site. E eu achei alguns links da história que ela contou, que a gente pode mencionar de momentos felizes e de encontro com o nosso próprio eu, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre a felicidade é todas as questões que vieram sobre o que a gente está vivenciando, sobre a família com saúde, os entes queridos com saúde, eu conseguir viajar com os meus filhos futuramente. São muito questões, se você observar, sempre vai depender do externo. Sempre depende de um fator externo. Está apoiado a felicidade destas pessoas, a nossa felicidade em geral, nós apoiamos ela muito em fatores externos. Nós apoiamos em uma situação financeira legal, numa conquista de um apartamento que a gente sonha, de um carro que a gente planeja ter futuramente, de uma questão de saúde, de melhora de saúde de fulano ou de ciclano. A gente sempre, a questão mesmo de a gente obter um emprego que deseja, que a gente teve algumas respostas nesse sentido. Todas essas questões, se a gente observar, a maior parte delas está sempre apoiada em algo externo. E aí eu deixo a pergunta para a gente ir pensando durante a live. E quando você se vê em um tumulto, quando acontece um tumulto e as coisas não correm bem,
Que nem essa época que nós estamos vivendo, que a gente, há mais de um ano atrás, a gente não imaginava que a gente fosse sequer vivenciar algo assim. Ou qualquer outro imprevisto que rompa com o que você planeja para o seu futuro, que rompa com o que você objetiva, que saia daquilo que você projeta. Como que você lida com essa situação? Quando sai fora do fluxo que você pretende, do que você espera, você se coloca na posição de eu sou menos feliz por causa que isto aconteceu? Quantas vezes que a gente se coloca nessa posição de eu sou menos feliz porque eu não tenho o corpo que eu objetivo, né? Eu sou menos feliz porque eu não tenho o carro X que eu quero. Eu sou menos feliz porque eu não consegui um emprego que eu queria. Quantas vezes que isso não te mobiliza a sua vida? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sempre a gente está sempre projetando. Então a gente projeta, eu estou fazendo a live aqui com vocês, e aí, quase que inconscientemente, eu já estou projetando o que eu vou fazer logo em seguida, daqui no próximo segundo. Se a gente pegar um detalhezinho, eu estou fazendo a live com vocês e eu já estou pensando no que é que eu vou falar para vocês no próximo segundo, entendeu? E isso acontece muito de forma inconsciente. Então, tudo que a gente tem dos nossos planejamentos, do que a gente espera, do que a gente vai montando e tentando direcionar a nossa vida, vem do nosso aprendizado. Então, se você pega uma criança, e a criança, na inocência dela, ela não tem planejamento nenhum. Ela é um ser puro que o externo vai jogando um pouquinho de impureza dentro dela, vai jogando malícia dentro dessa criança, vai jogando fatores que ela possa fazer projeções do como que ela planeja o seu futuro, qual é o seu próximo passo. Isso daí é uma criação externa. Se você pegar uma criança ali que ela não sofreu influências do meio externo tão grandemente, você vai ver a espontaneidade dela. Ela não tem uma sequência, depois eu quero fazer isso, depois eu quero fazer aquilo, ela só quer viver. Ela só quer estar ali, jogada para brincar, para gastar aquela energia dela, para aproveitar. Agora, o meio externo vai colocar naquela criança todas as questões do histórico ali, da própria criação dos pais, do que ela tem que priorizar na vida dela, do que ela tem que deixar para depois, do rumo que ela vai seguir na vida, vai sendo passado aos poucos, vai sendo passado pelos pais, pela escola, pelo ensino religioso, se ela tiver ou for direcionada a alguma religião. Isso tudo vai vindo e vai formando aquele serzinho que ele esse serzinho já perdeu já se distanciou um pouco daquela essência original, daquela essência que ela era pura. Então, se você for pegar uma criança, você vai ver a espontaneidade, a autenticidade, a felicidade dela é algo que é visível e é algo que é simples, que para ela não precisa de muita coisa para ser feliz. Ela não precisa de valores materiais, ela não precisa de algo muito valioso. Ela precisa de atenção, ela precisa ali, da sua presença. Isso mesmo, absorve tudo. Absorve tudo e, além disso, vai modificando um pouco a visão que ela tem do mundo, vai distanciando ela pouco a pouco dessa essência, entende? E esse distanciar dessa essência, ela vai também, aos poucos, mudando a noção dela do que ela entende por felicidade. Se você for ver ali a espontaneidade dela, ela tá feliz, ela tá plena. Quando ela tá brincando, ela não tá sendo bloqueada em nenhum sentido.
só estão permitindo que ela consiga extravasar aquilo que ela precisa passar para a pessoa, precisa jogar para fora, aquela energia, aquele boom de energia que ela tem, só vai ela tá plenamente feliz, né? E é autêntico aquilo. É essa felicidade que a nossa noção vai perdendo, entendeu? A gente vai colocando valores nisso, a gente vai colocando objetivos, metas, montes, montanhas que a gente precisa vencer para alcançar alguma coisa. E eu tenho um relato de uma moça que ela narra sobre o pai, falando que o pai dela, ela fala assim: minha felicidade seria trazer meu pai de volta. Perdi ele há 2 anos atrás e não tive a oportunidade de fazer as viagens que um dia ele tanto me prometeu. Meu pai trabalhou a vida inteira e ele não conseguiu desfrutar de nada que ele de nada que ele conquistou. Deixou para nós tudo que ele podia, e só que a perda dele é irreparável. E o que seria a suprema felicidade para mim seria trazê-lo de volta. É isso, gente, entendeu? A questão é exatamente... Oi, boa noite para quem entrou. A questão é exatamente essa que ela trouxe. Eu achei lindo o relato que ela trouxe. E é muito isso. Aquilo que o pai fez, a dedicação que ele teve por dar o melhor para eles... ele fez tudo o que ele podia e tudo que ele aprendeu que era necessário. Só que ele podia ter vivido, entende? E isso daí é uma questão só de a gente abrir os olhos para termos consciência daquilo que a gente está fazendo, de cada passo do que a gente está fazendo. Então, quando eu falo assim, a minha felicidade é ter um carro, a minha felicidade é fazer uma lipo, a minha felicidade é eu conseguir reunir toda a família com saúde. A sua felicidade, a primeira questão que você olha, observa, para você entender como funciona o mecanismo olha que você está jogando tudo em alguma coisa externa, em algo que não depende só de você. Então, você conta com probabilidades de tudo correr bem, e aí você é feliz, ou você conta com probabilidades de aquilo não correr conforme o esperado, e se você talvez pode se julgar culpada, ou que você não fez o seu melhor, ou que faltou você fazer alguma coisa em uma dada situação, e você pode, pior ainda, se colocar numa posição de estar menos feliz, sendo que a felicidade ela está ali, disponível para você a cada segundo. Se você observar, é uma questão de se apropriar da sua vida, de pegar e chamar a responsabilidade para si, para você entender como você funciona, qual é o seu mecanismo, como sua mente funciona, como que você vai ganhando consciência de cada ato. Tudo que você faz, você pode fazer exatamente igual. Só que você olhar para aquilo e observar vai te trazer uma consciência. Então, se você parar e observar e falar, olha, realmente, eu estou colocando a minha felicidade na mão do cirurgião, que vai fazer a cirurgia, ou de um emprego que eu vou conseguir pagar a cirurgia futuramente, você está retardando aquilo que você pode ser feliz hoje. Então, observe e muda a visão para um outro ângulo, para você enxergar outras possibilidades e como que funciona e que você pode ser feliz agora. Entende? É a mesma questão do que essa moça falou. Ela queria ter a oportunidade de... E aí tem outra questão. Ela queria ter a oportunidade de encontrar o pai dela novamente, para fazer as viagens que ele tinha prometido. Ela tem que trabalhar com aquilo que ela tem no momento. No seu momento presente,
agora. Então você joga aquilo que é o passado, que ele existiu e te trouxe algum ensinamento, e você vai jogar as expectativas do futuro e vai tentar ficar no presente. É sempre que eu vou conseguir ficar no presente? Não, nem sempre a gente está aberto para a gente não cair numa armadilha da nossa própria mente de voltar para alguma questão ou que faça gancho no passado, ou que a gente tente projetar algo para o nosso futuro. Mas quando a gente está numa situação de tumulto, você vai perceber a necessidade de ou você fica lá se afogando naquele tumulto, que tá, porque as coisas não estão legal e eu vou ficar me afogando nesse tumulto, ou eu vou pegar, respirar e tentar me aprofundar e ver o que é essa caixinha de surpresas que eu sou, que eu ainda não conheço muito, que eu ainda não sei bem. Então, os 3 pontos principais que eu posso citar é: observe a si próprio para entender como que funciona essa caixinha de surpresas. Para você entender exatamente quando que é que você chamou para si, a felicidade está dentro de você, ou quando você está entregando tudo na mão do outro, né? Estar no momento presente. Então, esquecer o passado, a projeção do futuro e se centrar no momento presente. E você vai começar a perceber que algumas coisas mágicas vão começar a acontecer. Você no presente, você vai conseguir perceber coisas que o universo vai te mandando que são muito sutis, entende? E essa sutileza das coisas que você vai receber do universo são coisas que te deixam felizes, mas há uma sutileza tão grande nelas que se você estiver olhando ali na frente, você não vai perceber, vai passar despercebido. A paz diante das adversidades da vida. Do externo se ferrou. Exatamente isso. Mas assim, e é muito difícil a gente se manter na paz. Então, tem horas que a gente está sentindo que a gente está feliz com o que a gente tem e a gente recebe uma paulada que vem do externo. Geralmente, vem alguma coisa do externo que te desestabiliza. E quando acontece de te desestabilizar, a gente fica naquele tumulto inicial. Nesse tumulto inicial, se a gente começar a se debater como se a gente tivesse sido jogada numa piscina, a gente vai se afogar, entendeu? E aí, a nossa mente, ela é terrível, ela vai puxando os ganchos e ela vai criando uma realidade em cima daquele tumulto que existe. E vai ficar muito mais difícil a gente sair desse tumulto. Então, se você pegar, por exemplo, a situação que a gente está vivendo hoje, que acho que não está fácil para ninguém, independente de classe social, a gente está vivendo uma situação adversa que não era esperada, é bem um exemplo, que várias coisas não legais estão acontecendo, e se você entrar nessa roda e se manter nesse ciclo, sempre criando coisas para fazer um gancho, para você continuar essa situação de conflito, é sempre mais difícil da gente sair. E não existe uma fórmula, um caminho, porque o que eu estou falando aqui é uma experiência minha. Para vocês que estão ouvindo, vai ser outra coisa a partir do momento que vocês experienciarem. Vai ser a experiência de cada um, entende? Agora, o caminho, a base de a gente começar se propor a uma observação das atitudes básicas que a gente faz no dia a dia, seja da busca pela felicidade, seja das atitudes que a gente toma diariamente. E com o tempo a gente vai fazendo isso de cada coisa que a gente faz na nossa vida. É tudo muito inconsciente, né? Existe um trecho, peraí, só deixa eu ler aqui que mais... Felicidade para mim é conseguir manter a paz diante das adversidades, depende do outro externo se ferrou.
Muito, sempre vem bastante coisa para bombardear a gente. E outro dia eu estava lendo a respeito do Osho, que ele fala quando ele foi para a universidade, que nunca foi a ideia dele. E ele comenta sobre um diretor que ele. Olá, tudo bem? Oi, Thelma, saudade de você. E que ele comenta sobre um diretor que dessa universidade e ele nas conversas que ele tinha com o diretor, o Osho, ele conseguia fazer ele perceber de quão inconsciente ele era até para fazer a barba. E aí ele cita uma, oi meu amor, ele cita uma parte que ele fala e ele fala assim que o diretor pegou e falou para ele: ok, eu vou te admitir na universidade, porque uma pessoa que consegue falar da minha barba e chegar ao ponto que eu sou inconsciente, ele é muito bom. E é tudo uma questão de você ter consciência. Então a gente faz algumas atitudes na nossa vida, a maior parte das atitudes da nossa vida, a gente toma de uma forma inconsciente. Então a gente está cheio, repleto dos ensinamentos da nossa família, das crenças da nossa família. A gente está repleto dos ensinamentos das nossas escolas, da nossa sociedade em si. E toda a importância que a gente dá para algo, até mesmo como que a gente denomina, o que é amor, o que é felicidade, tudo isso veio do externo. E aquilo que você experiencia em você, que nem uma criança experiencia o amor ou a felicidade, é algo autêntico, porque não foi deturbado, entende? Agora, a grande beleza é justamente a gente aprender tanta coisa do meio externo que possa encher de sujeira nosso ser e a gente conseguir ter a capacidade de limpar e voltar à autenticidade de uma criança. E para que eu faria isso? Para enxergar as coisas com outros olhos e tudo tem mais sabor. É a mesma coisa de você pegar um chocolate e faz uma experiência. Pega um pedaço de chocolate e veja como é diferente de você comer este chocolate com consciência, de você sentir o cheiro dele, de você sentir a sua salivação só de sentir o cheiro, de você conseguir sentir a textura, o gosto daquele chocolate, de você sentir a sua boca repleta do chocolate sendo dissolvido, cada parte da sua boca com o chocolate sendo dissolvido. Vai mudar toda a sua experiência do mesmo ato de comer o chocolate. Eu comi o chocolate? Eu comi o chocolate. Mas vai mudar toda a sua experiência, vai trazer mais sabor, mais vida. Vai te aproximar de alguma coisa que ali dentro do seu coração você sente que é algo muito familiar. Embora ela esteja quase esquecida, ela esteja bem coberta, ela é muito familiar para você, entende? Porque ela tem aquilo que te lembra o gosto de infância. Ela, quando era tudo muito autêntico, ela tem muito que te lembra da sua própria essência, daquilo que é muito mais do que esse corpo físico, do que as coisas materiais que você possa conquistar, do que todas as coisas da sua realidade material, dessa realidade material que nós vivemos. Isso tudo é o que foi aprendido, é tudo o que foi montado, né? Agora, o que existe muito mais que não foi dito, porque pode ser sentido, entende? E é uma questão apenas da gente abrir a portinha para a gente sentir esse boom maior do que é isso. E essas, não existe uma fórmula ou um caminho, existe alguns direcionamentos, né? Porque a minha experiência do que é felicidade, eu posso falar assim, eu estive em tal local e eu senti uma plenitude naquele local, como se fosse o local que eu precisava estar e eu poderia morrer naquele exato momento. E aquilo para mim foi uma experiência sublime. E aquilo para mim foi uma experiência sublime
naquela hora, naquele momento. Em outro momento eu posso repetir a mesma situação, não vai ser a mesma coisa, vai ser uma outra experiência, né? Tá aí como prova as vivências que a gente tem dentro do Tantra mesmo. Cada vez que a gente faz, existe algumas fases que a gente passa dentro do Tantra. Quando você vai lá e você, olá, tudo bem? Boa noite. Quando você vai lá e você se dispõe a experienciar alguma coisa, você vai passar por algumas fases. Então, se você vai fazer, vai passar por uma sessão de massagem tântrica, ou se você vai participar de uma vivência tântrica, tudo isso daí vai te trazer uma experiência diferente e vai ser a oportunidade de você, em primeiro lugar, limpar alguns lixinhos, né? Então, imagina que aqui dentro desse nosso corpo aqui, tem um monte de lixinhos para ser jogado fora. E eles precisam ser jogados fora para que a gente traga a gente abra um espaço nesse corpo mesmo, para que a gente entre novas sensações, entre mais coisas boas, tenha novas oportunidades, um frescor, entende? E isso daí, a gente necessariamente vai precisar fazer essa limpeza. Então, a gente passa por alguns processos dentro do Tantra. A gente passa por aqueles processos mais intensos, onde a gente vai fazer essa limpeza. Se a pessoa realmente está sendo verdadeira naquilo que ela está se jogando, ela vai ter alguns processos mais intensos de limpeza. O que pode vir? Pode vir muitas coisas, pode vir você acessar coisas da infância, você pode acessar coisas das questões das suas crenças, dos seus tabus, do que está te limitando a você entrar em contato com essa explosão desse ser que você é, com essa caixinha de surpresas que você não conhece bem ainda. Então, o que precisar vir à tona, virá. E vai vir naquilo que a gente chama de processos. Então, a gente vai dar uma limpada geral. Tirar todas as poeirinhas lá debaixo do tapete, vai trazer à tona tudo, para que a gente consiga falar o que fica, e o que fica geralmente é aquilo que é necessário para a nossa essência. Para a gente entrar em contato com ela e cada vez mais ir se aproximando dela. E o resto vai indo embora se for desnecessário. O Tantra faz essa limpeza como nenhum outro caminho. É só você se permitir. E aí, depois dessa fase, chega as fases de bom, de prazer, de orgasmo, que chegou uma parte também que a gente vai falar assim, ué, e é só isso que o Tantra tem para me oferecer? Realmente, eu saí daquela parte que eu só chorava para receber a massagem, que eu chorava, olá, tudo bem, Cristina, que eu chorava quando alguém me tocava e quando a massagem era ruim, ou quando não foi com a paridade que eu quis. Eu chorava porque eu tive que ficar com aquela paridade até o final. Eu chorava porque eu caí com aquela paridade que era justamente o que eu não queria, e eu sou masoquista. Eu posso falar que todas as vezes eu falava, não vou fazer com fulano, não vou fazer com fulano, e eu mesma escolhia fulano, porque eu sou masoquista. Então, assim, mas é um processo de cura. Aí passou aquela fase de você ficar naquela choradeira, de você ficar naquela lamentação pelas coisas que passaram, e chega uma hora que você fala, chega, né? Eu vou me desfazer e desapegar dessas coisas que foram, que é passado. Eu vou passar realmente uma borracha e já era. E aí você ainda não tem consciência de tudo, você ainda não viu as coisas por uma outra perspectiva da montanha, mas você está começando a enxergar. E aí você pega e você vai caminhando, aí você encontra beleza, prazer, encontra os orgasmos que se vende, e seu corpo está livre para você começar a sentir cada vez mais, e você começa a sentir cada vez mais uma energia mais e mais potente dentro de você, que fica cada vez mais forte, que começa a ativar a sua intuição, que começa a te trazer uma sabedoria do seu próprio corpo, da sua ancestralidade, que você fala, opa, tem mais alguma coisa aí.
Mas da onde está vindo essa intuição? Da onde está essa vozinha interna que vem aqui? Da onde que está vindo essa vibração aqui no centro do meu peito? Que é isso? Que porra é essa que está aqui no centro do meu peito? Que está queimando aqui, que eu preciso expandir isso. E é isto que você descobriu que o Tantra não é só a promessa de prazer ou só a promessa de orgasmo, mas é muito mais. É o caminho que você começa a falar assim, existe muito mais aqui. E isso pode acontecer em outros processos? Pode acontecer em todos os processos de despertar e às vezes pode acontecer em um processo de despertar espontâneo também. E eu acredito muito que a gente esteja caminhando para um processo mais acelerado e de um despertar de maior quantidade de pessoas. Eu acredito muito que venha muita vibração boa daqui para frente e que a gente esteja entrando em um espaço onde só vamos ter vibração altas e todo mundo está nesse mesmo caminho. Gente, vocês que estão entrando, boa noite para todo mundo. E todo mundo está nesse mesmo caminho. Todo mundo está no mesmo caminho de busca. Não existe caminho certo ou errado. Todas as pessoas que mandaram qual é o que você entende por felicidade, é o que a gente entende por felicidade mesmo. E não é que você não pode achar isso ou aquilo. É apenas ter consciência daquilo que você está achando e de o quanto que você coloca a responsabilidade em outras coisas ou no externo para você ser feliz. Este é só um dos aspectos que a gente está trazendo, mas podia ser felicidade, pode ser sobre o amor, pode ser sobre a consciência do seu ser. Todos esses aspectos, se você for trazer o ganho de consciência, vai modificar e transformar a sua vida, independente do caminho que você opte. O caminho que você opta para você para você dar início a esse processo de despertar, é seu, você que vai escolher. É o que você vai sentir no seu coração, entende? E às vezes vem pessoas que falam assim, nossa, eu vim fazer uma sessão de massagem aqui porque eu sei que isso está me chamando faz tempo. E escolhi vários locais e não sei por que eu vim aqui. E é porque tem que ser, entendeu? Naquele local, com aquela pessoa atendendo, ou naquele processo que a pessoa se propõe a estar, tem que ser naquilo. E ela só abriu a possibilidade de ela ouvir o coração, de ela sair do que manda a nossa mente, dela sair da rotina, porque às vezes a gente não encontra uma sequência lógica ou uma razão ou alguma coisa que a gente possa falar assim, eu entendi porque isso aconteceu. E acontece muito quando a gente está ali prestes a entrar em um processo de despertar ou quando a gente está no desenvolvimento mesmo. Ou a gente já iniciou o processo de despertar. Isso acontece toda hora, que a gente fica tentando racionalizar aquilo e dar uma explicação para algo que a gente fala não tem como explicar, né? Algo que a gente vivencia e a gente fala assim, eu não tenho palavras para explicar, minha mente não acompanha o que está acontecendo comigo. E a possibilidade de você abrir para aquilo e você ver a beleza que é aquilo, se você for tentar racionalizar, provavelmente você vai cortar o seu processo. Você vai se bloquear, porque você vai ficar com medo, né? Porque se você está racionalizando, você está partindo da mente. A mente vai falar assim, é desconhecido, então isso daí é um problema. Então, vamos falar que é medo? E vai fazer vários ganchos e vai te colocar ali no labirinto do medo. E você vai pegar, vai retrair, vai dar um passinho para trás ou vai parar o processo. Porque você vai entrar na neura do medo. O medo te ganhou ali, entendeu? Então respira fundo e tenta observar como que está sendo o mecanismo da sua mente. Se ela está tentando te colocar num labirinto para você não sair dela. E já é uma grande oportunidade de você pegar e abrir as portas para você desbravar esse caminho cada vez mais. E estamos todos na mesma situação, não tem...
este ou aquele, uma situação melhor, e todos colaborando, né? Todos colaborando para a gente chegar no objetivo que no fim é único, mas antes de tudo parte de uma conversa de nós com o nosso próprio interior, como se a gente fosse desbravar o nosso próprio interior para a gente entender o que é isso daqui que está me chamando aqui dentro, né? Que existe alguma coisa a mais. Enquanto está tudo maravilha, todos os seus objetivos estão sendo alcançados, presta atenção, você vai ver que na sequência fala, nossa, minha vida está muito maravilhosa. Aí você coloca um outro objetivo. Se você está morando em um apartamento muito top, que você conseguiu comprar, aí você vai pegar e vai falar assim, nossa, minha vida está numa mesmice. Deixa eu conseguir um outro apartamento. Não, esse apartamento vai ser maior. E aí você coloca um objetivo plus lá para você conseguir chegar nesse objetivo e você conseguir desbravar esse caminho. E a gente começa a se viciar nesse caminho, sabe, de conquista, porque a gente vai alimentando o nosso próprio ego. Com cada vez que a gente consegue alguma coisa, a gente vai alimentando o nosso próprio ego. Então, todas as questões estão todas interligadas. A questão de felicidade está ligada com amor, com a dissolução de ego que vem pelo caminho, com você desapegar e largar tudo que não é necessário, que está relacionado com o ego. Tudo vai juntando. E todos esses caminhos, o que o Tantra apresenta, que é muito belo, é a fluidez. Né? Então o Tantra ele nunca vai te obrigar a nada e tudo vai ser sempre no seu tempo. Então no Tantra a gente aprende a ter paciência, que é uma coisa que eu nunca tive na vida. A gente aprende a ter paciência e a gente esperar. E se falar assim, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender sobre paciência? Não, eu ainda não aprendi, porque vira e mexe, a gente tem algum ganchinho ali, né, que a gente não é perfeito e a gente não tem que se impor ser perfeito, ou melhor, nós somos perfeitos exatamente como somos, que seria melhor, e eu me permito a ter recidiva, sabe? Só que eu me permito ter recidiva, mas com um olhar mais consciente de aonde está o meu ego em uma determinada situação, aonde está meu espelho e eu não estou querendo enxergar alguns recados que meus espelhos estão me mandando, né? As questões do espelho é muito foda. E a gente, às vezes, não tem um olhar consciente para isso. E é como se a ficha fosse caindo aos poucos. Então, a ficha vai caindo no meu tempo. E eu pretendo seguir sempre me dando o tempo de assimilar cada questão, para eu conseguir realmente ter consciência daquilo. E se eu me proponho a estar em algum local, eu estar ali consciente que foi decisão minha, de minha livre e espontânea vontade, e que se a opção, e a opção de continuar ou não, é minha também, entende? Agora, esse olhar consciente vai vindo de pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Vai vindo a questão seguinte, que uma pessoa compartilhou, ela fala que ela cuida do marido que está muito doente e ele está em estado terminal e está sendo uma fase bem difícil para ela e que às vezes ela sente raiva, tal. É a mesma coisa, né? Quando a gente começa a perceber e se aproximar um pouco mais da nossa essência, se você estiver assistindo, vai ser mais fácil de você lidar com a situação se você olhar e deixar apenas o barco fluir. Porque quando o barco flui e a gente não tem expectativas, ou a gente não está à espera de algo, e é uma situação muito complicada, quando a gente tem alguém doente, e essa fase é bem conturbada, né? Mas se você tentar não ter uma expectativa de nada, ou não ficar esperando naquilo que vai acontecer,
talvez seja mais leve de você enxergar e apenas fluir, entende? O que tiver que acontecer, vai acontecer, e você fluindo vai ser mais fácil de você enxergar aquele outro lado da montanha que eu falei aqui. De a gente conseguir enxergar que o que vier, bom ou ruim, ela pode ter vindo para o nosso desenvolvimento, vai servir para a nossa evolução, e foi o que era necessário. Só que eu falando assim, é só falar, entende? Agora, se você começar a observar como funciona a sua cabeça e você ter consciência da onde vem o teu pensamento e observar quando vem, fica mais fácil de você sair dessas situações de tumulto. Quando tem alguma situação de tumulto assim, uma coisa que eu costumo fazer... Olá, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Gente, vocês que entraram, boa noite. Uma coisa que eu costumo fazer é sim observar o que é que está vindo e da onde que está vindo. Então, naquele tumulto, se a gente ficar ali, ó, batendo os braços no meio da água, a gente vai se afogar. Então, se a gente respirar e a gente se acalmar, a gente vai conseguir perceber que aquele tumulto é só superficial. Pode ser qualquer coisa que esteja acontecendo com você. A raiva que você está sentindo, o medo, nervosismo, a ansiedade, ela tá só na superfície. Se você se aprofundar um pouquinho, se jogar ali, mergulhar um pouquinho, você vai ver que você sai desse tumulto e você vai conseguir... Que bom, saudade de você, viu, Sérgio? E você vai conseguir perceber um observador. Esse observador, se você conseguir chegar nele, é a chavezinha para você enxergar as situações e como funciona o mecanismo, onde que a sua mente faz os ganchinhos. Então, se eu estou com uma raiva de uma dada situação, pode ver, a gente geralmente vai buscar ali algumas questões do passado para fazer os ganchos, para aquela situação se tornar real, que ela precisa estar ali. Parece bem real, exatamente. E a mente vai cada vez buscar mais essas situações para que elas sejam cada vez mais, e a mente realmente está ali, ó, trabalhando para que a situação seja real. E quando você vê, você está ali, ó, a superfície está ali, você está sufocado e se afogando, porque virou muito real para você, é algo que você não consegue enxergar um outro ponto de vista, porque é muito real. Então você pega, eu vou pegar um exemplo, às vezes, que eu brigo aqui em casa, que é assim, de brigas internas de família, que aí fulano fala, não, mas na minha infância aconteceu isso, a pessoa fazia isso, a pessoa não gostava de mim desde aquela época, mas aquela pessoa não gostava ali de você, mas o que você está puxando aquilo para você ter mais raiva da pessoa agora? Nesse exato momento, o que a pessoa fez para você? Não, mas a pessoa fez ali atrás, e a mente vai. E a mente, ela faz uma conexão louca, que ela começa a pegar e ela cria situações. Aquela vez ali que a pessoa me deixou ali porque a pessoa queria me abandonar e que não sei o quê. E aquilo virou realidade em um piscar de olhos. Quando vai ver, a pessoa tá ali no papel de vítima, e se afogando, porque ela não está prejudicando a outra pessoa. Ela está deixando de viver, né? Porque cada vez que ela faz isso, é um pouco... ela está perdendo tempo para fazer todo esse malabarismo entre passado, ou se ela está pegando projeções de futuro, ela está perdendo o presente. Ela é o que ela perde, a possibilidade dela enxergar o que tem para ela agora. E às vezes o agora, a gente fala assim, mas eu queria outras coisas, sei lá, nessa época, eu estava trabalhando, eu tô pegando meu exemplo, eu estava trabalhando, estaria ganhando meu salário fixo ali, estava bem, e o que eu estou fazendo aqui, nessa minha realidade? Mas há tanta coisa que o universo está te oferecendo,
a todo tempo e está cuidando tanto de você, e você só precisa fluir, que se a gente não colocar os obstáculos, a gente consegue enxergar. E o caminho é a gente ter consciência. Então, um dos principais caminhos é a gente ter consciência. E aqui nessa questão que a moça relatou, é o caminho que eu sugiro, de ela ter consciência de quando acontecem esses tumultos. Olá, tudo bem, Cleiton? Boa noite. Quando acontecem esses tumultos internos, para que ela possa pegar e ela se desfazer do que ela não precisa mais, do que não é dela. Ela sai da superfície e ela vai um pouco mais interna, ela vai para o que está mais profundo. E se ela conseguir chegar nesse um pouco que é mais profundo, alguma hora ela vai perceber que ali ela está numa zona que ela não tem tristeza, ela não sofre aquelas emoções que ela está sujeitas na superfície. E ela vai começar a entrar em contato um pouquinho com o que é essa caixinha de surpresa que está dentro dela, né? O que é essa caixinha de surpresa que está dentro da gente e a gente conhece tão pouco. E vai ser mais fácil de ela perceber, mesmo em meio a todas essas adversidades, alguns presentes que o universo vai mandando, ou mesmo que seja um apoio que o universo dá para ela, e que vai passando despercebido se a gente fica nessa situação de tumulto, entende? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Gente, tem um relato. Peraí, deixa eu só ver se alguém me mandou mais alguma coisa. Quem tá na live, se quiser participar, me fala que eu mando convite. Quer participar, Lauro? Eu acho que eu falei a maior parte das coisas. Eu queria falar um pouco sobre o relato dessa minha interagente. Só tô vendo se eu já falei quase tudo. Eu falei um monte de coisa que não tava para falar, mas tudo bem. Peraí. É aí. Oi, Durga. Hashtag Olá, tudo bom? tudo bom, Durga. E aí, tudo bem? Deixa alguma dúvida até aqui? Até agora tudo padrão, tudo Tudo padrão? tranquilo, Então, tudo essa tranquilo. minha Só tô ajeitando só interagente. o volume. Oi? Pois não. Tô ajeitando o volume aqui. Diga aí. Diga, Certo. diga. Pessoal que entrou, tudo bem com vocês? Boa noite. Essa minha interagente, ela fez uma vivência há um pouco mais de um ano atrás, e ela relata o seguinte: há mais de um ano, convenci minha namorada a fazer uma vivência tântrica, que foi a alquimia tântrica, que é uma vivência para casais. Só E. uma dúvida, Oi. Durga. Explica como que é, basicamente, né? Porque cada vivência é uma coisa específica. A vivência alquimia tantra, ela não é uma vivência em grupo, ela é uma vivência para o casal, onde eu faço a condução da vivência apenas eu e o casal. Às vezes tem práticas de massagem, eu moldo muito ao casal que vai me Cada procurar e as necessidade. questões. Isso. Então, assim, eles me Mas relatam as questões. é privativo mesmo, é restrito àqueles É clientes ali. isso. Até agora eu ainda não fiz a edição em grupo do Alquimia Tantra. Mas ela tem, além das práticas tântricas, ela tem o sexo tântrico, ela tem algumas outras práticas que eu incluo, dependendo do casal. Tem práticas meditativas. Certo, é o que alguns chamam de Maituna e quem é ligado a Devani Choque chama de Delirium, para o pessoal entender mais ou menos. Isso. Mais ou menos essa linha. E assim, algumas eu uso bastante a parte ritualística, eu trago muito a parte ritualística do Tantra, né? Então, assim, e a intenção da Alquimia Tantra é que o casal ele tenha uma conexão mais profunda, de que a gente tem uma entrega entre quem está recebendo a massagem ou fazendo a massagem,
tanto a entrega para que você toque a outra pessoa, quanto se permitir ser tocado. E eu trabalho muito a questão do ego na alquimia tantra, mesmo sendo uma questão, uma vivência de casal. Porque você está vulnerável. De cada uma das partes, né? De cada uma das partes, porque você está vulnerável à outra pessoa, porque você tirar as suas máscaras diante da outra pessoa, mesmo que seja seu parceiro, sua parceira, é muito difícil. Não é algo fácil. Não é fácil você mostrar como você é, né? Não é fácil você pegar e falar, será que a pessoa vai me aceitar assim? Será que a pessoa vai me aceitar se eu fizer isso? Então, a alquimia tantra, ela trabalha muito nesse sentido. E essa pessoa fez... eu não vou ler todo o texto dela, porque o texto dela é mau textão. Mas eu vou ler umas partes. E ela fez esta vivência com a namorada e foi um trabalho até ela conseguir. Ela ficou meses conversando comigo e conversando com a namorada, e a namorada tentando interagir. Um ambiente de recepção. Isso, porque e ela trazia a questão de que a namorada dela tinha algum trauma, algum bloqueio, e tinha problemas com toque, no sexo em si, ela sempre tinha Rafael. muitos Rafael problemas. Do Nisset, estudou comigo, já deu salve na live, ó, já entrou. Olá, tudo bem? Boa noite. E aí, o que acontece? Aí ela pegou e ela assistiu algumas lives, não só minha, quanto de outros terapeutas também. Ela conseguiu ir deixando a namorada dela mais segura em uma determinada vez, quando, se não me engano, foi quando começou a pandemia, que ela não é aqui de São Paulo, e eu fiz a versão online desta vivência Alquimia Tantra, e elas fizeram da onde elas estavam, que não é no estado de São Paulo. Certo. Então, o caso foi assistido remotamente. Você deu foi assistido remotamente. Captando com calma a necessidade de cada uma das interagentes que iam participar dessa vivência. Isso mesmo. Aí ela falou, eu e minha namorada tivemos uma conexão e nos permitimos uma intimidade que não tinha sido possível em nosso 1 ano de relação. Toques e uma aproximação que na hora sentimos como se fosse um vulcão em erupção dentro de nós. E nesta hora eu senti plenamente feliz. E eu achei, e perguntei para ela se eu podia falar aqui, mas eu não vou mencionar os nomes. Lógico. Porque eu achei que tem muito a ver com a nossa questão que a gente está falando hoje. Que ela falou que ela se sentiu muito plena, que naquela hora ela não queria estar com uma outra pessoa em algum outro lugar, né? Só que aí ela relata que nas semanas seguintes ela começou a ficar um pouco confusa. A minha interagente, que foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo, ela começou a ficar um pouco confusa por várias questões, né? Que ela percebeu que na vivência as travas não era da parceira, era dela. Vixe! Chamou o processo. Que a parceira é o espelho, né? A gente trabalha com espelhos. Então, as pessoas são o nosso espelho. E o parceiro, a parceira, geralmente são os nossos espelhos, assim, os nossos melhores espelhos, né? E ela falou assim, que ela percebeu toda a ansiedade, que a ansiedade dela prejudicava os traumas que a parceira dela tinha, e que ela também se viu com dúvidas sobre a orientação sexual dela. E ela começou a sentir como se tivesse jogado um balde de água fria naquela felicidade. Então, vocês lembram no começo que eu falei que a felicidade ali é aquele momento, e aquele momento não vai se repetir da mesma forma. Foi aquele momento. E isso ela não perdeu a felicidade, ela vivenciou a felicidade dela ali, né? Aí ela fala assim, que aí ela começou a questionar a questão da orientação sexual dela, e ela começou
a sentir a vontade de procurar passar por uma sessão com um terapeuta masculino. Sim, o que incomoda no outro é o que reflete em você. Isso mesmo. É mesmo. E é muito evidente, principalmente quando a gente tem parceiro ali, né? Ou parceira ali. Esfrega aqui na cara. Em outras relações, a gente vê os nossos espelhos também. Mas o parceiro tá ali muito tempo com você. Então, esfrega muita coisa na sua cara. Né? E aí ela falou que ela passou por um terapeuta, que ela não conseguiu uma indicação no local que ela está, porque tem poucos terapeutas, e ela foi em um, e ela se sentiu muito mal, porque a pessoa utilizou um vibrador enorme, e ela se sentiu invadida, um atendimento frio, e ela ficou um tempo meio que travada, sem querer dar sequência no Tantra. Depois dessa fase, a gente sempre manteve conversa. Contato. Isso, sempre manteve contato. E eu sempre crio algum vínculo com as pessoas. Se as pessoas pegarem, elas me procurarem, a gente conversa sempre. Então, Sim. ela falou que após algum tempo, ela conseguiu sentir de passar em um outro terapeuta, dessa vez ela pediu uma referência e ela foi até um terapeuta que foi indicado para ela. E ela percebeu que ela realmente tinha algumas questões que faziam ela ter dúvidas sobre a orientação sexual dela. Bom, eu vou resumir um pouco. Ela sentiu um prazer, ela colocou aqui, sentia algo diferente. Na sessão, eu senti muito mais excitação ao toque. Eu não tinha tido nenhuma experiência de qualquer tipo de relacionamento ou toque do masculino. E ela falou assim que foi uma troca de energia fantástica na sessão de massagem. E ela começou a observar. Hoje ela está se relacionando com um homem. E ela falou que a experiência dela... Calma, não é... Ela começou... Não é com a parceira dela. Uma parceira, esse relacionamento passando, o tempo foi encerrado e ela vive numa outra relação com um homem. Isso. E o que ela se entendia como homossexual, ela se vê hoje como bissexual. E ela se vê numa situação de liberdade de tudo que ela aprendeu e que foi cobrada da família. Então, ela foi cobrada muito pela família sobre a questão da orientação sexual. Primeiro, por ela ter que sair de casa. É que ela foi cobrada por algo, mas vivia esse algo. Ah, não é certo, não sei o quê, mas ela vivia exercendo a sua sexualidade homo de forma tranquila e reta, tava lá. E só que foi uma briga. Era o oposto. Exato, só que assim, é muito interessante, porque assim, era uma briga interna constante de que ela relatava... Para ela não dava certo, né? Porque o que não estava certo. Não, isso. Uma mulher tá maluca, não sei o quê. Então ela, não, o hétero é o que me critica, então eu quero distância, não quem. Então ela ficava só... E que na realidade, porque ela não teve uma aceitação lá, né? Exato, que ela não teve uma aceitação da família dela, ela não teve uma aceitação da orientação sexual dela. E aí, quando ela pegou, ela falou, não, é isso, a minha orientação sexual é esta, e ela fez valer aquela, já que tem que decidir é isto, e ela fez valer, é o que eu enxergo, né? É isso. E quando ela vivenciou e ela abriu, mas teve uma abertura, né? Ela abriu a uma possibilidade de ela conhecer o novo, porque o coração dela estava falando. Porque se ela fosse acompanhar um raciocínio lógico, e por vezes eu acompanhei a questão dela, ela não conseguia entender ou explicar logicamente o que ela sentia, mas era o que estava aqui. Lógica, né? Né, Durma? Oi?
Sentimento muitas vezes não tem lógica, né? Não tem. Sentimento não tem lógica. Você teve uma aí, Sérgio? Travou, acho Conta que pra tá gente. travando. Diminuiu muito o número de coisa, deve ter travado alguma Deve coisa ter assim. dado uma travinha básica. Peraí. Mas diga aí. Então, e aí o que acontece? E quando você consegue soltar isso, você solta uma marra tão grande de você, primeiro, da questão de você ter que rotular. Eu sou homossexual, eu sou heterossexual, eu sou trans, eu sou mulher, eu sou homem. Então, se você for trans, você é uma trans mulher, e você se veste como uma mulher? Você pinta as unhas, você usa cabelo comprido, você parece uma mulher? É uma cobrança externa, certo? E se você depender disso, você entra naquela paranoia de eu vou transformar o meu corpo para atender o padrão que a sociedade está mandando, que a sociedade está me cobrando, porque se eu sou uma mulher agora, eu preciso agir como uma mulher, ser como uma mulher. Só que se esquece que nós temos ambos, né? O masculino e o feminino dentro de nós. E como que fica esse masculino e o feminino? Esse masculino e esse feminino que há dentro de nós, ele não tem rótulo, classificação, não externo, não é o externo, é o interno, né? Como que fica essa questão em equilíbrio dentro de você? E o Tantra, ele vai trazer muito isso. Vai trazer a questão de você conseguir ir equilibrando as energias, o masculino e o feminino, para que a gente consiga ficar ali, ó, entre elas, conhecê-las e lidar bem com ambas as energias, né? E sair daquele polo que hoje a gente está numa energia muito feminina, ou a gente está numa energia muito masculina. E ok. Então, quando a gente consegue tirar essa marra, a gente tem uma sensação de liberdade tão grande que é como se a gente tivesse tirado a nossa correntinha do pé. Né? É como se a gente tivesse soltado as algemas do nosso pé de alguma questão. E o Tantra, ele vai trazer isso, ele vai trazer essa liberação dessas algemas que você precisa liberar. Tudo que você precisa desapegar. E o que vai ser, o que hoje está valendo para a pessoa, é o que hoje está valendo para a pessoa. Ó, o Sérgio colocou aí, tive um caso parecido, onde, para resumir, ela na catarse veio uma lembrança que um primo tentou pegar lá à força, isso a fez ter repulsa pelo masculino, onde depois da sessão ela sentiu a necessidade, aí faltou o resto. É muito. Não, mas já dá para pegar, o espírito já dá para entender. É isso mesmo, Sérgio, porque assim, quando você pega e traz à tona, é isso. Trauma. O Tantra vai trazer ali, vai fazer você acessar o que precisa ser trazido para você conseguir se libertar dessas amarras que você tem. E aí a gente cai naquela parte, vamos trazer um pouco da parte ali do Shiva, né? Da dança, aí você começa um pouco a entender como que é essa dança, para a gente sair daquela realidade onde a gente se sente preso, né? E a gente começa a dançar com aquilo e a gente começa a se movimentar, a sentir uma sensação de liberdade, porque a liberdade nós temos. Nós não nos sentimos livres, mas nós temos. Ele completou aqui a necessidade de sair com um homem, e ela descobriu que estava homossexual e não que ela era homossexual. Sim, é isso. Muito comum isso. Você vê as pessoas falarem, agora esse relato dele, Durga, você vê as pessoas, conforme elas falam muito isso, elas não são do coração, da vontade, elas se forçam porque não aceitam o outro lado. Não posso ser quem eu sou, não posso ser hétero, porque o hétero vai me agredir. Cada caso, eu enxergo assim, cada caso vai ser um caso, entende? Cada caso vai ser um caso. Tem pessoas que a gente veja a questão de abusos, que tem um reflexo na orientação sexual. Tem pessoas que não têm isso. No caso dela, eu não sei de onde surgiu
pelo menos das vezes que a gente conversou, eu nunca enxerguei algum abuso, alguma questão de trauma Mas não com precisa o ser um abuso, masculino desta forma. como a gente mesmo falou, uma Isso, às vezes pode ser trava. um abuso emocional e não físico, né? Agora, a questão toda é a gente se livrar das amarras. É a gente se perceber livre, que a gente pode mudar qualquer aspecto e criar novas realidades a todo momento, né? E aqui tinha a ver com o assunto da felicidade, porque aquilo que teve um boom de felicidade quando ela fez a vivência, também veio um boom que ela falou assim, que porra é essa que tá vindo de uma confusão aqui? Né? Da onde está vindo essa dúvida de algo que estava tão firmado, que era tão real para ela? Ela criou a própria realidade ali dela. E ali, da onde ela estava, ela não enxergava outros caminhos. E as possibilidades, elas vão se apresentando a partir do momento que a gente consegue se libertar, soltar as algeminhas dos pés e voar. Voar em direção para descobrir quem somos nós mesmos. O que é essa caixinha aqui de surpresa? E as supremas felicidades, eu digo que são coisas que acho que vêm de momento a momento. Basta a gente se abrir para aquilo, entende? Quando a gente se larga as amarras, a gente se sente super feliz. Eu, pelo menos, eu fico muito feliz cada amarra que eu consigo soltar. Gente, quem está aí na live, tem mais alguma dúvida? Nem sei quanto tempo já foi, já passamos de 1 hora. Já, tá passando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, Sérgio, gratidão pelo seu depoimento, como foi sua interagente, pela tua presença aqui, para cada um que esteve aqui, para cada um que está aqui. Rico, que acabou de entrar, gratidão. A gente vai fazer eu não costumo fazer a live com mais de 1 hora, então a gente vai finalizar. A gente vai fazer uma live junto, né, Laura? A gente vai fazer a live junto no dia 8/7. Né? Próxima quarta. Isso. 8/7 a gente vai falar sobre ejaculação feminina, masculina. A gente vai falar um pouco sobre a formação de terapeuta, sobre cursos, sobre a importância de tudo isso. Olha, eu sou muito grata por todos vocês. Eu estou fazendo essa live aqui, para quem não estava aí no começo, pelo Núcleo de Tantra Caula, mas eu costumo fazer do meu Insta perfil pessoal, Sandra Nack. Essa live com o Laura vai ser do Sandra Nack mesmo. E aí, quem tiver a possibilidade de ir lá... Seu Insta tem tempo, né? Que esse Instagram tá de levar, né? O Insta tá terrível. Me bloqueou até o dia 4/7. Nem publicação eu consigo fazer por causa de fotos. E olha que as fotos estão super comportadas, gente. Bom, gente, gratidão para quem esteve aqui. Todos vocês. Tô com saudade de todo mundo. Todo mundo que esteve por aqui. Saudade sua, Durga. Quem eu não conheço ainda pessoalmente, gratidão por ter participado da live. Amei fazer a live com vocês. Ela vai ficar gravada no IGTV e também eu deixo gravado no meu canal do YouTube, que é Sandra Nack, tá bom? Beijo para todo mundo. Gratidão, Lauro, por ter participado, por estar aqui. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.